você lá no céu, conversar com Jesus. Bom dia, amados. Graça e paz. Que a paz do Espírito possa reinar no seu coração nessa manhã. Que o sol da justiça possa aquecer aí, no meio desse frio aí, um pouquinho, seu coração, no nome de Jesus. Amados, tem alguns avisos a dar aqui. Essa semana, tem uns 3 ou 4 aqui. Presta atenção, hoje as mulheres têm reunião, isso mesmo, confirmado, às 17 horas, SAF. Então, reunião hoje, às 17. No dia 13, então presta atenção nesse aviso aqui, porque esse aqui é um culto que nós vamos ter especial na nossa igreja. Ele é quinta-feira, agora. Porque geralmente a nossa igreja não tem culto nas quintas-feiras. Nós temos várias atividades, e essas atividades foram canceladas em virtude deste culto de gratidão a Deus e um culto de família, de celebração da família diante do nosso Deus. Então vai ter convidado especial, o reverendo Amauri, da Igreja Presbiteriana da Penha, vai estar descendo de São Paulo para trazer a mensagem de Deus ao nosso coração. O pessoal vai cantar, vai ter um louvor especial, e você que é especial, está convocado a estar nesse culto aí, tá joia? Quinta-feira agora. Então, este culto às 19h30 é uma grande oportunidade de você estender o convite àquele que é da sua família e que não vem na igreja. Essa é a oportunidade, vai ter um culto de gratidão pela família, e eu quero te convidar. Não tem culto quinta, mas esse é especial. Então, eu estou te fazendo um convite, porque você é especial, e eu queria que você estivesse comigo. Olha para você ver. Tem a maneira de convidar. Então, você traga aí, orando, para que Deus use o pregador poderosamente para ministrar ao coração dessa turma. Dia 15, sábado, às 19 horas, vai ter a inspirativa de líderes. Então, todos os líderes da igreja estão convocados para o sábado agora, dia 15. E dia 21, esse já é sexta, e o outro sábado nós já está adiantando para a turma que está entrando para a igreja, está chegando, não sabe como é que a nossa igreja funciona, está querendo participar, quer conhecer mais da doutrina, ou está se preparando para o batismo. Essa é a oportunidade de você conhecer de uma maneira mais intensa. No dia 21, vai ser do dia das 19 às 22, e no dia 22, vai ser das 9 da manhã às 17. Vai ser um intensivão da classe de princípios, curso de batismo. Então, procurar aí o presbítero Cleiton, o Ayrton e a Alessandra, ou a recepção da igreja. Tá joia? E hoje, daqui a pouco, vai ter um delicioso almoço aí, estrogonofe, de carne, vai ter de frango também, promovido pela nossa juventude, pela geração. Então, você que ainda não tem lugar para comer, está pensando, vai chegar em casa e ainda fazer comida, leva pronto daqui já. R$15 você já leva o kit, tá joia? Mas se você não quer lavar a vasilha hoje, porque chegar e dormir, come aqui, melhor ainda. R$15 já está o completo, já está incluído inclusive o prato lavado. Você chega em casa e deita para Jesus falar com você em sonhos, à tarde, tá joia? Então esses eram os avisos. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a todos que nos visitam, que a casa de Deus é a sua casa. Sinta-se à vontade no nosso meio,
e a todos que nos assistem pela internet, que a graça de Deus, a bênção de Deus seja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele tem sido. Talvez essa semana não tenha sido uma semana tão legal para você, talvez não. Talvez tenha tido alguns tropeços, algum tropico, algumas coisas que amargurou o seu coração. Mas olha, até aqui você chegou. Muita gente queria estar aqui hoje, respirando, mas não está mais. Foi levado. E se morreu sem Cristo, piorou. Aí é que começou o pior tempo da vida dele. Você ainda tem oportunidade. O tempo é hoje. O tempo é agora. Deus te deu mais um dia com o ar que você respira e você nem nota. A não ser quando tem crise de asma. Ou quando começa a faltar e você puxa e não vem. Você veio até aqui com todos os seus problemas e está sentadinho nesse banco. Tem gente que está tomando remédio porque a coluna não está se aguentando. Você nem percebeu essa semana o cuidado de Deus em cada garfada que você deu no seu alimento. Porque hoje, exatamente hoje, 9 milhões de pessoas não vão ter o que comer. E vão ficar com a barriga doendo. E vão dormir sentindo dor, sem ter o que comer. Tantas coisas que no dia a dia a gente acha simples, mas que o cuidado de Deus sobre a nossa vida tem sido grande. Vamos agradecer, coração grato. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos, tantas coisas que acontecem no dia, e nós nem percebemos a bondade, a beleza, o cuidado do Senhor para com todos que o Senhor ama. Louvado seja o nome do Senhor, porque se estamos aqui nessa manhã, se respiramos, é o Senhor. Muito obrigado, Pai, pelos grandes livramentos, cada um deles, que nós nem percebemos, mas também os pequenos. O cuidado do Senhor nos mínimos detalhes, para aqueles que acham que a vida não tem mais cor. Quantas flores e pássaros o Senhor coloriu, e nessa manhã já cantaram. Mas o povo tem preocupado com tantas coisas e esquece de observar que o Senhor tem cuidado de nós. Louvado seja o teu santo nome. Traga a paz que excede a todo entendimento no coração do teu povo. Em nome de Jesus, que o teu Espírito renove a alegria que vem de ti. Que possamos perceber que a nossa maior alegria, ela tem nome, é o teu Filho Jesus. A nossa maior alegria é Jesus. Que o teu Santo Espírito continue nos convencendo nessa manhã disso, ministrando aos nossos corações e colocando louvores e adoração aos nossos lábios. Essa é a nossa súplica, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Vamos ler juntos, mesmo assentados, com a mesma reverência ao Senhor? Todos? Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista
da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A tua vitória? Onde está a morte? O teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor... Vamos repetir esse último versículo aí? Presta atenção nele, vamos lá? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho... Qual é a sua medida? Deus tem a medida dele e deixou registrado nas Escrituras. E a medida dele é abundância. Menos do que abundância, você está fora da medida que Deus deixou para aqueles que o amam de verdade, para aqueles que foram resgatados pelo seu amor, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, do sangue derramado e pago um alto preço por mim e por você. A todos que creem e são alcançados por essa graça maravilhosa da salvação em Cristo Jesus, há uma medida, e a medida é a abundância. Abundância de alegria, abundância de paz, abundância de amor, mas abundância de obras. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para elas, das quais Deus nos preparou de antemão para que nós andássemos nelas. E a medida delas está aqui registrada, e você leu nessa manhã 2 vezes. Sejam sempre abundantes na obra. Qual tem sido sua medida, irmão? Só domingo de manhã e domingo à noite é muito pouco. Muito pouco. Muito pouco. Se você realmente compreendeu o Evangelho e a graça dele, todos os dias é dia. Todos os dias é dia de você ser bênção na vida de alguém. Todos os dias é dia de você pedir perdão a alguém. Todos os dias é dia de você liberar perdão a alguém. Não pelo que ele merece, porque Deus te perdoa sem você merecer. E a palavra do Senhor diz que a gente precisa aprender a perdoar assim como o Senhor nos perdoa. A medida é Ele. A medida não é o que eu acho. A medida não é minha dor. A medida não é os anos. A medida é Ele. E nós precisamos entender e aprender isso. Deus é um Deus de medidas. Deus é um Deus de cálculos exatos. Ainda embora que os cálculos dele são cálculos eternos, mas todos eles registrados em sua Escritura. E nós precisamos andar na medida de Deus. Pastor, eu não consigo. Pela graça, consegue. Porque onde abundou o pecado na nossa vida, superabundou a graça de Deus sobre as nossas vidas. Nessa manhã, é nesse espírito que nós vamos adorar o Senhor mais um momento. E com gratidão, você que veio preparado, você vai entregar o seu dízimo e a sua oferta. Não porque essa igreja merece, mas porque Deus fez o que fez na sua vida e deixou registrado que nós precisamos aprender a ser fiel a Ele. Quando nós vamos aqui na frente entregar os nossos dízimos, Deus não está medindo o quanto você ganha, mas o que é medido em cada entrega de dízimo é a sua fidelidade a Ele.
que nós não sabemos quanto você ganha para medir. Deu 10%, não deu, não deu. Mas Ele sabe. Em Atos dos Apóstolos, um casal resolveu fazer um ato de gratidão, talvez impulsionado pelo testemunho de Barnabé, que alguns versículos acima tinha vendido tudo que tinha, tudo, e decidiu no seu coração, sem Deus pedir, nem na palavra está Deus pedindo tudo que você tem e entregar, mas ele decidiu entregar, e aquilo mexeu com toda a igreja. E Barnabé falou: eu sou do Senhor, todo o meu dinheiro está aqui. Ele fez igual a viúva pobre, deu tudo que tinha, até a vida, e eu vou servir e vou pregar o evangelho. Ananias e Safira venderam um terreno, falou: vamos dar também. Só que resolveram reter parte do dinheiro. Falaram: vamos reter parte do dinheiro e vamos entregar e falar que está tudo aí. E por causa dessa mentira, o Espírito Santo de Deus, através da vida de Pedro, diz: por que mentiste ao Espírito? Se tivesse ficado com o terreno, não seria teu? Mas por que mentiste ao Espírito? Morrerás. Que culto, cheio da presença de Deus, mas que culto, onde 2 pessoas morreram na hora do dízimo e do gasofilácio, por mente. Essa é a diferença, quando uma igreja verdadeiramente está cheia do Espírito Santo de Deus. Uma mentira é motivo de morte. Mesmo que a gente ache que não tem nada a ver, porque Deus não está nem aí para o seu nada a ver, e nem aí para o que eu acho. Ele só está aí para o que Ele deixou escrito. Fidelidade, bondade, gratidão pelo muito que Deus tem feito por nós. Você deveria pensar sobre isso. Você deveria pensar sobre isso. Vamos adorar o Senhor, vamos colocar de pé nesse espírito de temor e tremor, mas também de muita gratidão pelo muito que Ele tem te dado, com alegria no coração. Não é porque pastor pede, não é porque a igreja precisa para manter toda essa estrutura, é porque Deus é Deus da sua vida. Isso basta. Amém? Vamos adorar o Senhor. A graça e a paz, meus irmãos. Nós vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando agora sobre a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que nós tanto almejamos, aquilo que Jesus conquistou para nós. A vida eterna, o céu, as moradas celestiais. É isso que nós vamos ouvir nesta manhã e nesta noite. Adoremos ao nosso Deus. Almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está, pois a alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por vir. Jesus irá outra vez aqui. Jesus irá mais outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor cantemos todos. Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser príncipe da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi exemplo de amor. Por isso eu canto, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá mais outra vez aqui, e todos juntos em um
todas essas vozes. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui Jesus virá, mas outra vez aqui, e todos juntos em um só louvor, cantemos todos, Ele é o nosso Senhor. Os irmãos podem se sentar, nós vamos continuar adorando o nosso Deus, cantando sobre o céu e tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Este mundo jamais pode me separar dos valores celestiais que eu vou receber. Meu tesouro e esperança estão no meu novo lar. Sou herdeiro com Cristo, vou com Ele morar. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Já estando além rio, minha luta findou. Eu não temo mais pecado, pois Jesus me lavou. Oh, que glória na subida, nas alturas dos céus. Cantarei a linda história do Cordeiro de Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Céu, lindo céu, céu, lindo céu, eu vou pro céu, lindo céu, com Cristo vou morar no lindo céu. Manso e suave, Jesus convidando, chama por ti e por mim. Eis que Ele a porta te espera, velando, vela por ti e por mim. Vem já, vem já, alma cansada, vem já. Manso e suave, Jesus convidando, chama o pecador, vem.
chamar as crianças na frente, os aniversariantes, o pregador, seminarista Natan. Aniversariantes também de casamento, se tiver nessa manhã. As crianças podem se assentar aqui na escada. Vamos orar por vocês. Turma boa, hein? Glória a Deus. Escola Bíblica de Férias está vindo aí. Antes tem o Acampa Dentro. Vocês estão ligados que tem? Tem a data certinho. Já falou com os pais sobre o Acampa Dentro, que vão ficar aqui? Não falou ainda? Então fala. Que vai ser bênção, que você quer estar aqui, tá joia? Vamos orar. Pai, nós bendizemos por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor tem sido. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder devolver parte do muito que o Senhor tem nos abençoado. Muito, mas muito. Não temos como agradecer tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Suplicamos no nome de Jesus que o Senhor cumpra a promessa da Tua palavra sobre a vida dos Teus filhos neste lugar. Que o Senhor repreenda o devorador da vida deles, da saúde, das finanças, no nome de Jesus. Que as bênçãos sem medidas venham sobre esta igreja e sobre todos aqueles que têm sido fiéis ao Senhor neste lugar. Suplicamos também, ó Pai, bondade e misericórdia sobre a vida de cada um que tem completado mais um ano de vida, mais um ano de lutas, mais um ano de angústia, mais um ano de vitórias, mais um ano da alegria do Senhor no meio às lutas, mais um ano da celebração, porque o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, continue abençoando as nossas crianças, continue falando ao coração delas, continue despertando a vida delas no nome de Jesus para Ti. Pai, que o Senhor visite elas em sonhos, que elas sejam surpreendidas pelo Teu amor e Tua bondade em casa. Pai, que o Senhor escute a oração delas, que elas continuem orando, aprendendo a orar e crescendo nos Teus caminhos, no amor e a leitura da Tua palavra, da criatividade e unção aos professores, mas da sabedoria, ó Pai, e força que vem de Ti aos pais, àqueles que têm cuidado dessas crianças, que eles possam perceber que esses são muito mais importantes do que qualquer outra coisa na vida deles, que mais importante é ser do que ter. O mais importante é ser alguém para dar vida e vida em abundância, do que ter dinheiro para poder comprar algo que vai passar. Possamos ter um tempo maior de qualidade com os nossos filhos. E eu lhe peço nesse momento, ó Pai, que o Teu filho diminua e que o Senhor cresça na vida dele. Que ele seja tomado pela Tua presença e pelo Teu Espírito. Que a mente dele seja cheia do Teu conhecimento e da Tua sabedoria. Que ele seja a boca do Senhor neste lugar. E que assim como está registrado na Tua palavra, no Salmo 104, no versículo 4, que o Senhor faz aos Teus anjos ventos e aos Teus ministros labaredas de fogo. Meu Deus, põe fogo do Senhor no coração do Teu filho. Que a chama do Teu Espírito possa arder e arder, ó Pai, forte. Aquecer o coração dele e nosso, como naquele caminho de Emaús e lá o Senhor estava. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. As crianças podem sair. Deus te abençoe. Bom dia, agora sim. Eu convido os irmãos que abram a palavra do Senhor no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu lerei do verso 54 até o primeiro verso do capítulo 8. Atos dos Apóstolos 7, do 54 até o capítulo 8, verso 1. O tema da nossa manhã já está no boletim impresso, vocês receberam. É uma igreja saudável na perspectiva da eternidade. Uma igreja saudável na perspectiva da eternidade. E sobre isso falaremos hoje. Acompanhe a leitura do texto. Ouvindo eles isto, enfureciam
no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, tua palavra foi lida, que teu Espírito Santo nos ilumine e aplique estas verdades ao nosso coração, Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Há uma filosofia de vida que diz que nós devemos aproveitar o dia como se fosse o último dia de nossas vidas. Tal filosofia é resumida no dito Carpe Diem, que é retirado dos Odes de Horácio e que foi escrito há mais de 2000 anos. Foi escrito no 1º século antes de Cristo. É muito comum ver essas ideias, essa frase nas redes sociais. Vira e mexe, eu abro o Facebook, está lá, Carpe Diem. Vira e mexe, eu pego o Instagram da Giovana para ver e está lá, Carpe Diem. Então, Carpe Diem também é falado num filme. Aquele filme, A Sociedade dos Poetas Mortos, também fala sobre o tal do Carpe Diem. Que é a ideia justamente de que nós devemos aproveitar a vida como se não houvesse amanhã. Em certa maneira, essa ideia é uma ideia bíblica também. Apesar do Carpe Diem ser usado para finalidades não tão espirituais, mas para finalidades ímpias, mas a Bíblia também ensina que nós devemos viver o dia de hoje como se fosse o último dia de nossas vidas. Isso é presente, por exemplo, no livro de Eclesiastes. Isso é presente no Novo Testamento também, na epístola, na carta aos Hebreus. Quem escreveu diz que nós devemos aproveitar o dia de hoje. Na epístola de Tiago, ele fala que amanhã pertence a Deus e que a gente não sabe amanhã. A gente pode até planejar, mas não sabe o que vai acontecer. Todo mundo aqui conhece alguém, às vezes mais de um, que estava bem e minutos depois morreu. Estava bem, estava lúcido, estava com saúde e morreu. Faleceu. Você não esperava jamais aquela morte. E quantos que não morrem, que a gente não conhece, mas que se a gente pudesse ter a oportunidade de perguntar do que ele morreu, ele não saberia responder. De tão repentino que foi. Alguém, por exemplo, no Rio de Janeiro, que morre com uma bala perdida. Não sabe de onde veio o tiro, não sabe nem que houve o tiro, morreu. Morreu. Essa é uma realidade que existe. E é uma realidade que nós temos que encarar de frente. Então precisamos ter a certeza de que hoje pode ser o nosso último dia de vida. O nosso último dia antes da eternidade. Essa é a perspectiva da eternidade. É saber que a qualquer momento estaremos na eternidade. A qualquer instante. Pode ser agora, pode ser daqui 5 minutos, pode ser no fim do dia, pode levar anos. Você não sabe o tempo. E essa perspectiva de que a qualquer momento estaremos na eternidade molda a nossa vida. E é isso que veremos no sermão de hoje. Mas antes de entrar propriamente no texto, é preciso entender o contexto em que ele foi escrito.
Então, Atos, como todos sabemos, foi escrito por Lucas, junto com o Evangelho, e foi escrito num período em que o Império Romano estava dominando. Ele era o maior império do mundo e dominava uma região que hoje é a atual Inglaterra e vai até o Antigo Egito. E tem o propósito de o escritor Lucas escreve com o propósito de que os seus leitores cheguem à verdadeira fé ou cresçam no capítulo 7, ao final do capítulo 7. Depois, testemunho na Judéia e Samaria, do capítulo 8 ao capítulo 11. E, por fim, o testemunho pelo mundo, do capítulo 13 até o 28. Então, a nossa passagem está dentro da primeira seção que fala do testemunho em Jerusalém. E se você voltar lá no capítulo 3, você vai ver que esse testemunho começa com o sermão de Pedro. Depois tem uma perseguição do Sinédrio, depois mostra o estilo de vida que eles viviam em comunidade, depois mostra outra perseguição do Sinédrio, depois mostra a instituição dos diáconos, depois mostra outra perseguição do Sinédrio. Eles viviam sob constante perseguição, e é numa dessas perseguições que o nosso texto está. Então, Estevão, que é a personagem principal do nosso texto, foi eleito diácono no capítulo 6 e está respondendo acusações do Sinédrio desde então e vai até o versículo 53 aqui do capítulo 7. E o julgamento depois desse sermão, que é a nossa passagem. Então, a primeira coisa que o texto nos ensina é que a perspectiva da eternidade molda o que enche o nosso coração. A perspectiva da eternidade molda o que enche o nosso coração. Acompanhe a leitura dos versos 54 e 55. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. Os incrédulos e ímpios aqui, eles têm um coração cheio de ira e de fúria. Um coração que resiste ao Espírito Santo. Como o próprio Estevão fala no verso 51, homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. O verbo enfureciam-se aqui é melhor traduzido por foram enfurecidos. Ou seja, eles eram totalmente passivos a esse sentimento de se irar. Totalmente passivos a esse sentimento de se encher de fúria, de se encher de ira. E a ira deles era tamanha que eles rilhavam os dentes. Eles não rilhavam literalmente, eles não ficavam mordendo os dentes, mas é um modo de expressar o quanto que a pessoa estava odiando a outra. O quanto que a pessoa estava brava com a outra. O tamanho da ira da pessoa com a outra. Além disso, esse sinal também é um sinal daquilo que acontecerá no inferno. A Bíblia promete que haverá choro e ranger de dentes. E Jesus fala isso em Mateus 8, fala isso em Mateus 13, fala isso em Mateus 22, fala isso em Mateus 25, no Evangelho de Lucas também está registrado, em Lucas 13, tudo mostrando que no inferno haverá choro e esse sentimento de ira, esse sentimento de fúria. Então, quanto o coração dos ímpios é cheio de fúria, como mostra o verso 54, o coração de Estevão e o coração do crente deve ser cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Se você abrir em Atos 6, do 8 ao 15, e se você voltar lá em Atos 6, 5, na instituição dos diáconos,
vai falar que ele estava cheio do Espírito Santo. E a ideia nesse texto é que ele estava sendo enchido pelo Espírito Santo ainda mais do que já era. E isso era resultado de um olhar intencional para o céu, para a glória de Deus. Um olhar intencional para Jesus Cristo. O verbo que denota um olhar intencional é o verbo atenizas, e aparece 14 vezes no Evangelho de Lucas e em Atos dos Apóstolos. E todos eles têm o mesmo sentido de alguém que ficou vidrado na pessoa. Aquele olhar fixo. Não sei se os irmãos já tiveram experiência, mas eu, quando estou ou no videogame, ou vendo televisão, eu foco tanto que pode estar caindo o mundo que eu não estou prestando atenção em nada. Eu estou só naquilo. Essa é a intenção que Lucas está falando do olhar de Estevão. É um olhar que olhou para Cristo e não para o mundo. É um olhar que focou em Cristo, independente do mundo, independente do povo querer matar ele, independente do julgamento que fizeram, independente de tudo, Estevão olhava fixamente para o céu, para a glória de Deus e para Jesus Cristo assentado à destra do Pai. Importante que estar à destra, meus irmãos, é um conceito que não muito usado por nós, mas que significava uma condição honrada de sentar-se regularmente ao lado direito da realeza em um tribunal ou em uma reunião oficial. É importante notar, então, aqui nesse texto, meus irmãos, que estamos falando do coração. Ele é o centro de toda a vida humana. É dele que procedem os pensamentos, é dele que procedem as vontades, é dele que procedem os sentimentos. É lá que está o centro de todo o pecado. É lá que habita o pecado. O pecado é muito maior do que a gente pode imaginar, porque o pecado habita no seu coração. E é por isso que o homem natural se ira tão facilmente. É totalmente passivo a esses sentimentos ruins, a esses sentimentos pecaminosos. Ele não consegue controlar. Quantas pessoas que não são crentes e falam, é mais forte do que eu. Ficar com fulano de tal é mais forte do que eu. Ter relações sexuais com fulano de tal é mais forte do que eu. Ficar bravo quando acontece tal situação é mais forte do que eu. Perdão. Porque o pecado habita lá no coração e eles não podem fazer nada contra isso. E é por isso que quando Deus nos vivifica, através do Espírito Santo, Ele muda o nosso coração. Então o Espírito Santo passa a habitar nesse coração. E faz com que esse coração deseje, faz com que esse coração pense, e faz com que esse coração faça as coisas de Deus. E por esse motivo é que é tão importante sermos cheios do Espírito Santo de Deus. É por esse motivo que nós temos que buscar ser cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus. Só assim, cheios do Espírito, poderemos ter uma perspectiva da eternidade correta, como Estevão teve. O Salmo 37:12, mostra que é comum os ímpios sentirem esse sentimento ruim de ira e de fúria. Ezequiel 36:26 mostra que só quando o Espírito Santo de Deus habita em nós é que temos o coração transformado. Paulo,
que viu de perto a morte de Estevão, também lembra a nós como é importante sermos cheios e ser cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus, lá em Efésios 5:18. Meus irmãos, nós também devemos olhar intencionalmente para Jesus. Nós devemos focar a nossa atenção em Jesus Cristo. E com isso, considerar a sua vontade para as nossas vidas. Precisamos ser cada vez mais cheios do Espírito Santo. Cada vez mais buscar o Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos cada vez mais ser santos. Pois quanto mais santos formos, mais cheios do Espírito seremos. E a santidade é uma obra tanto de Deus, que opera em nós, através do seu Espírito, quanto nossa, quando lemos a palavra do Senhor, quando obedecemos à vontade do Senhor. Além disso, molde o seu coração conforme a vontade de Jesus. Abandone os seus pecados. Um coração escravizado na prática de pecados é um coração que não foi mudado por Jesus. Mude, abandone os seus pecados e viva para a glória de Deus e daquele que se assenta à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Além de moldar o nosso coração, a perspectiva da eternidade também molda o que sai de nossas bocas. Acompanhe a leitura do verso 56 e 57. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. Se você perceber no verso 57, dos ímpios sai a gritaria e a tentativa de calar o servo do Senhor. Enquanto Estevão pregava para eles, eles gritavam mais alto do que ele e tapavam os ouvidos para não escutar. Vocês já viram aquela briga de criança? Uma criança não quer escutar outra, aí a outra está falando, ela põe a mão nos ouvidos e começa a gritar insanamente qualquer coisa só para o outro ficar quieto. É exatamente isso que está acontecendo. Eles estão fazendo exatamente isso. Tampando os ouvidos enquanto Estevão prega, gritando para ver se o diácono do Senhor fica quieto, se o servo do Senhor fica quieto. Mas enquanto tentavam calar Estevão lhes anunciava as palavras de vida eterna. Palavras que buscavam edificar a vida daquelas pessoas. Ele diz o que está vendo. E a ideia aqui é que ele está vendo o tempo todo os céus abertos. Não é que ele olhou no momento, o céu abriu e fechou. Mas o tempo todo, essa passagem inteira, ele olha e o céu está aberto, o céu continua aberto. E o céu se abrir é algo comum para quem está completamente cheio do Espírito Santo. Você abrir em Ezequiel 1:1, você vai ver que o céu abriu para o profeta. Você abrir em Mateus 3,16, você vai ver que o céu abriu para descer o Espírito Santo sobre Jesus Cristo, em forma corpórea. Se você abrir em João 1,51, você vai ver que Jesus disse, olha, vocês vão ver coisas mais maravilhosas, vocês vão ver o céu se abrir. Disse aos seus discípulos. Estevão anuncia que o Filho do Homem está à direita de Deus.
E o Filho do Homem é um termo que remete ao que, como Cristo se chama nos evangelhos, e como Daniel e Ezequiel anunciam aquele que seria o rei do reino de Deus. Ele está dizendo, em outras palavras, olha, o rei está no trono. O rei está no trono. O rei está no local mais glorioso que ele pode estar. E a ideia é que Jesus subiu aos céus, foi assunto aos céus, sentou à destra de Deus e lá permanece até hoje. Ele não saiu de lá. Ele não sai de lá. Ele não tira a folga do trono. Ele sempre está no trono. Isso é cumprimento do que ele mesmo falou em Lucas 22:69, e está registrado que ele subiu aos céus e assentou à destra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Estevão, então, está pregando para eles um Jesus que não morreu, mas que ressuscitou, que venceu a morte, que subiu aos céus e que agora está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. E esse deve ser os fundamentos da nossa evangelização. Meus irmãos, Cristo morreu, é verdade, mas o fundamento da nossa pregação não pode ser um Cristo morto, mas tem que ser um Cristo que ressuscitou, um Cristo vivo, um Cristo que venceu a morte, um Cristo que subiu aos céus, um Cristo que é todo poderoso porque está à destra de Deus, e um Cristo que voltará para julgar todos. Um Cristo que todos se dobrarão e confessarão. Nós precisamos pregar isso. Nós precisamos pregar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mesmo que agora, ou no dia que você pregar, isso custe a sua vida. Você deve pregar o Evangelho, mesmo que isso custe a sua vida. O próprio Jesus deixou claro em Mateus 5,11 que nós somos bem-aventurados. E a ideia de pessoas que são tão abençoadas que elas são invejadas por tamanhas bênçãos. E nós somos bem-aventurados se formos perseguidos por causa do nome de Jesus. Paulo também aos Colossenses deixa claro que devemos aproveitar todas as oportunidades para falar de Jesus. Estevão estava aproveitando, mesmo sabendo que ninguém escutaria. É necessário, então, meus irmãos, que preguemos a Jesus, mesmo que isso nos leve à morte. É preciso pregar. Ah, mas eu não gosto. Faça então por obediência, porque Ele ordenou que você pregasse a Ele. Ou faz por amor, ou faz por obediência, mas faça. Mas esteja preparado também, porque em todo o tempo os cristãos foram perseguidos, os cristãos foram humilhados, os cristãos foram zombados e até mortos. E não mudou muita coisa hoje. Se você pregar o verdadeiro evangelho, vai ser motivo de zombaria. Se você pregar o verdadeiro evangelho, muitos dos seus amigos vão virar as costas para você.
Eu tinha muitos amigos. Hoje eu tenho só os amigos da igreja. E aqueles que ainda conseguem me suportar. Então são 2 ou 3. A gente precisa pregar o Evangelho. E caso você sofra com a humilhação, sofra com a zombaria, sofra com a ameaça de morte, faça como Paulo, faça como Pedro, que agradeceram ao Senhor, que exaltaram ao Senhor, que se alegraram no Senhor, mesmo presos, mesmo açoitados, mesmo quase mortos por apedrejamento. Alegre-se no Senhor. Foque, olhe atentamente para quem está sentado à destra de Deus. E alegre-se, porque se a palavra diz, então é verdade. Você é um bem-aventurado. Além de moldar, então, a perspectiva da eternidade, moldar o que enche o nosso coração, além de moldar o que sai de nossa boca, a perspectiva da eternidade também molda como tratamos os nossos inimigos. Acompanhe a leitura do verso 58 até o verso 1. Lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Os mesmos que se encheram de fúria, os mesmos que tentaram calar a voz do servo do Senhor, agora arrastaram Estevão para fora para o matar. Eles queriam tanto matar Estevão, que eles nem pensaram que aquela atitude deles poderia causar uma guerra. Por quê? Porque Roma, que era o estado dominante sobre Israel, proibiu que os judeus executassem penas capitais sem o aval de Roma. Você não vê nenhum romano aqui falando que podia matar. Só vê o povo saindo do sinédrio, jogando profeta e matando o servo do Senhor. A lei judaica dizia que um homem que seria morto deveria ser levado para fora do arraial ou da cidade e ser apedrejado. Isso está na Bíblia, Levítico 24, 14, Deuteronômio 17, 7. E na época em que se cometeu o assassinato, a prática era levar o preso, aquele que morreria, para fora da cidade. Então eles não levavam escoltado, mas tinha um muro de 5 metros de altura. Eles colocavam a pessoa na beira do muro e jogavam a pessoa para baixo. Então a pessoa já caía no mínimo 5 metros. Depois, as execuções normais, eles pegavam uma pedra gigantesca, rolavam até a beira do precipício, lá do muro, e empurravam a pedra para que caísse na pessoa e esmagasse a pessoa. Esse era o jeito simples. Esse era o jeito que a tradição judaica ensinou. Mas a ânsia deles de matar Estevão era tão grande que eles esqueceram até disso. Eles jogaram Estevão de cima do muro, e por isso o verbo lançando-o, que lançaram mesmo de cima do muro,
e cada um pegou uma pedra e começou a jogar de cima do muro para baixo. Tamanha era a ira daqueles homens para com Estevão. Tamanha a vontade deles de matar Estevão. Então eles pegaram pedra por pedra e jogaram contra Estevão até que ele morresse. E a Bíblia deixa claro que para isso eles deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Saulo é o primeiro dos 3 nomes de Paulo. Por que 3 nomes? Porque todo bom romano da época tinha 3 nomes. Se você lembrar daquele filme, não sei quantos viram, mas quem viu, se lembrar do filme Gladiador, e lembrar do ex-general, que era o Máximos Décimos Meridius. 3 nomes. Todo romano tinha 3 nomes. Paulo era Saulo, Paulus e algum nome que a gente não conhece. Então, Saulo é o próprio Paulo. E a maioria dos comentaristas aqui concordam que ele tinha perto de 30 anos quando aconteceu esse evento. E aqui vem um contraste, meus irmãos. Enquanto os ímpios queriam matar de todo jeito e da pior maneira possível o seu inimigo Estevão, Estevão mostra como a perspectiva da eternidade molda o modo como tratamos os nossos inimigos. Pensa na cena. Ele foi jogado do muro. Ele levantou, começou a tomar pedrada. E enquanto tomava pedrada, ele se ajoelhou e começou a orar ao Senhor. Ele fez 2 orações. A primeira e nas 2 ele copia a oração de Cristo na cruz. Mas a primeira ele suplica para que o seu espírito seja recebido por Jesus. Assim como Jesus fez quando estava para morrer, falou: Pai, recebe o meu espírito, em Lucas 23, 46. Que é a mesma oração feita também por Davi, quando perseguido, lá no Salmo 31. Mas além de suplicar com todas as forças, e a ideia do texto é que foi com todas as forças que Jesus o recebesse, ele também, com todas as forças. E o jogo de palavras aqui é para deixar claro que era com a mesma intensidade que ele pediu para que Jesus recebesse o seu espírito, ele também pediu para que Jesus não imputasse aquele pecado sobre a vida daqueles homens. Sendo apedrejado, e orou com toda a sua força, como está no verso 60. Senhor, não lhes impute este pecado. Que também é uma oração parecida com o que Cristo fez na cruz. Quando falou: Senhor, eles não sabem o que fazem, perdoa-lhes. Lá no Lucas, está registrado em Lucas 23, 34. Meus irmãos, a Bíblia nos dá o resumo de toda a lei em 2 mandamentos. Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O próximo, meus irmãos, inclui os nossos inimigos. Aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te odeia, aquela pessoa que trama contra você, aquela pessoa que te persegue, você tem que amar essa pessoa. Calvino, comentando sobre o assunto, diz que toda a Bíblia mostra como devemos amar e servir o nosso inimigo. Não é só amar, é servir também. No Sermão do Monte, Mateus 5, 44, Jesus ordena que amemos os nossos inimigos
e oremos por aqueles que nos perseguem. Mas ele não só ordena, ele faz também. Se você abrir em João 13, lá na passagem dos lava-pés, onde Jesus lava os pés dos apóstolos, a Bíblia mostra que ele lavou todos os apóstolos, incluindo Judas. Mesmo sabendo que Judas o trairia. Ele serviu até aquele que o trairia. Ele amou até aquele que o carregaria para a cruz. E nós precisamos, meus irmãos, servir. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 26, Jesus vai dizer que o maior não é aquele que recebe as honrarias. Maior não é aquele que conhece mais de teologia. Maior não é aquele que está há 55 anos na igreja. Maior não é aquele que fundou 35 igrejas presbiterianas no Brasil. Maior é aquele que serve. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva a todos. E o contexto ali é bom porque os apóstolos estão brigando entre si para ver quem é o maior dentre os apóstolos. E Jesus quebra todos eles, falando, olha, maior é aquele que serve. Irmãos, amemos os nossos inimigos. Amemos o nosso próximo. Lutemos contra a vontade, o nosso desejo carnal de sair por cima em toda a situação. Nosso desejo carnal de ser exaltado a todo momento. Lute contra o desejo de querer o mal daqueles que te querem mal. De se alegrar quando a pessoa quebra a cara. Lute contra isso. A Bíblia deixa claro que ao Senhor pertence a nossa vingança. Não a você, não a mim, não a ninguém aqui. Só ao Senhor. A nós cabe o serviço. É comum queremos ser servidos, mas maior é o que serve. Você quer ser mais parecido com Cristo? Sirva o seu próximo. Você quer ser mais parecido com Cristo? Sirva os seus inimigos. Ame os seus inimigos. Ore pelos seus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Se alguém mentiu sobre você, se alguém te persegue, se alguém fala mal de você, se alguém quer o seu mal, se alguém quer acabar com você, ore por essa pessoa. Não oração imprecatória. Uma oração querendo o bem dessa pessoa. Assim como Estevão e Jesus fizeram. Agostinho, comentando esse texto, diz que se Estevão não tivesse orado assim, a igreja não teria tido Paulo. Porque Paulo é um dos que mereciam ter o pecado imputado. Ore, meus irmãos, pelo bem da vida, pelo bem das pessoas, e para que Deus vivifique o coração dessas pessoas. Os pecados só não são imputados quando Cristo é o Senhor e Salvador dessas pessoas. Porque Ele imputa, ao invés dos nossos pecados, a sua vida sobre nós. Agora, meus irmãos, se nós devemos nutrir tal sentimento pelos nossos inimigos,
sentimento de amor, sentimento de servir, um sentimento de orar pelo bem. Imagina pelo nosso irmão da igreja. É inconcebível haver entreveiros entre irmãos. É inconcebível que um cristão se ache melhor que Jesus. Porque se Cristo perdoou o pecado do seu irmão, por que você não perdoa? Por que você nutre esse sentimento ruim contra o seu irmão? E eu tenho percebido que a gente é uma coisa fora e uma coisa dentro de casa. É a mesma coisa na igreja. A gente é uma coisa dentro da igreja e uma coisa fora da igreja. Às vezes, fora da igreja, a gente perdoa todo mundo. Não, te perdoo, eu te amo. Perdoa, não aconteceu nada, fica tranquilo. E na igreja a pessoa não pode fazer um pio que você já pega a birra da pessoa. Irmãos, se nós devemos amar os inimigos, quanto mais devemos amar os nossos irmãos em Cristo. Nós devemos servir os nossos irmãos. Nós devemos orar pelos nossos irmãos. Nós devemos nos humilhar diante dos nossos irmãos. Somos uma família, uma nação, um corpo. Não é a família de fulano de tal, família de ciclano, família de beltrano, e junta tudo e forma uma família. Não! É um só corpo. Eu nunca vi 2 pés separados do resto. A pessoa está andando, só tem os 2 pés ali, aí a cabeça está rolando lá do outro lado, aí os braços estão também soltos ali. Isso não existe. Nós devemos resolver os nossos problemas como família e crescer juntos como família. Então, pelo amor de Deus, para de nutrir esse sentimento ruim contra o seu irmão. Procure-o e trate o problema. Ah, mas ele não vai gostar. Você não tem que agradar ele. Você tem que agradar a Jesus. Ame e ore pelos seus inimigos. E ame e ore pelos seus irmãos em Cristo. Concluindo, meus irmãos, somos aquilo que cremos. Se realmente cremos que viveremos a eternidade com Cristo, viveremos essa realidade. E, portanto, seremos moldados por essa realidade, vivendo cada dia como se fosse o último, antes uma vida de pregação da palavra. Viveremos uma vida de amor e oração pelo nosso próximo. Seja ele nosso irmão em Cristo, alguém que eu goste, seja alguém que eu não goste. Que a vida de Estevão, sempre olhando para a eternidade, seja um exemplo para nós. Que Deus nos abençoe e nos molde, para que vivamos uma vida em perspectiva da eternidade. Oremos, meus irmãos. Santo Deus, Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pela Tua palavra que foi lida, que Teu Espírito Santo a aplique em nossos corações
E que saiamos daqui diferente de como entramos, Pai, mais parecidos com Teu Filho Jesus, cumprindo a Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Perdoa-nos, Pai, pelos nossos erros, perdoa os nossos pecados e molda o nosso coração, Senhor. Humilha-nos, quebranta-nos, e que possamos nutrir amor e oração pela vida do nosso próximo. Que possamos resolver nossos problemas familiares, Senhor. Ilumina-nos, Senhor, pois Tu és o príncipe da paz. Então que possamos fazer as pazes entre os nossos conflitos. E que seja tudo, Pai, para a Tua glória, para o Teu louvor. Nós Te agradecemos, Pai, porque Teu Filho está assentado à Tua destra. Ele é o nosso Senhor e Salvador, e cumpre a nós obedecê-lo. Então, que o Teu Espírito Santo nos capacite para tal obra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Veio o dia especial, Cristo volta, vai mudar para sempre todo o meu viver. Ele vai levar em glória a sua igreja. Aleluia, Cristo volta outra vez. Voltando está, Maranata, Maranata, Cristo voltando está, Ele vem me buscar. Dia especial, o que importa é estar pronto para ouvir o seu chamado. Cristo irá levar para sempre a sua igreja. Aleluia, nunca mais irei sofrer. Maranata, Maranata, voltando está, Maranata, Maranata, Cristo voltando está, Ele vem me buscar. Maranata, volta outra vez. Bom, amém. Deus continue te abençoando. Você possa ter um ótimo dia. 10 minutinhos para ir no banheiro, tomar água. Aquele bate-papo rápido que você vai colocar no pause, que você não vai terminar, e ir para as classes. Tá joia? Deus te abençoe. Mas também de muita gratidão, pelo muito que Ele tem te dado.
com alegria no coração. Não é porque pastor pede, não é porque a igreja precisa, para manter toda